Boa noite a todos. Na noite de hoje, eu sei que está um pouco apagado, mas eu vou lendo e a gente vai acompanhando por aqui. É que eu prefiro com a luz acesa, tá, gente? Eu tenho medo de espírito. Então, a gente vai falar sobre o que buscais, né? Esse é um tema que eu achei muito interessante, né? Quando eu busquei esse tema, ele é de uma passagem do Evangelho de João. Quando eu busquei esse tema, eu me deparei com Emmanuel comentando sobre isso, e Emmanuel é um dos autores que eu mais gosto de ler, pela sua capacidade de síntese, né, sua capacidade de interpretação, que muitas vezes a gente tem dificuldade, mesmo lendo 3, 4 vezes, a gente tem dificuldade para alcançar tudo aquilo que ele alcança, né? Mas hoje à noite a gente vai falar sobre o que buscais. Essa passagem ela está lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, do versículo 35 ao 38. E o evangelista fala assim: ao outro dia, João Batista, né, ainda estava lá com 2 de seus discípulos, às margens do lago de Genezaré. Isso é bem no início, nas primeiras pregações de Jesus. Vendo a Jesus que ia passando, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Então, quando os 2 discípulos lhe ouviram dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, olhando para trás e vendo que iam após ele, disse-lhes: que buscais? É um versículo simples, parece bem fácil, eu vou terminar em 5 minutos, mas eu acredito que não. Tem algumas interpretações que, num primeiro olhar, a gente não consegue verificar nesse contexto, nessa descrição do evangelista. Esses 2 discípulos que estavam com João Batista são conhecidos nossos, né? João, evangelista, e Tiago Maior, o seu irmão, os filhos de Zebedeu. Para quem, ano passado, a gente trabalhou um livro muito interessante chamado Boa Nova, do Humberto de Campos, o capítulo 3 ou 4, se eu não me engano, ele fala da família Zebedeu, né? que fala sobre a mãe e o pai de João e de Tiago. Então, quem não leu, procure o capítulo 4 do Boa Nova, ele vai explicar um pouquinho sobre essa família, sobre esses 2 discípulos. Mas esses 2 eram conhecidos nossos. E nós sabemos, através das histórias, o que eles tinham no seu coração, o que eles buscavam, né? O que eles estavam em busca de. Quando Jesus passou e fez essa pergunta para eles, é claro que isso mexeu com eles, é claro que mexeu com o seu coração, porque eles já estavam seguindo João Batista, né, que é o precursor. Mas o mestre, né, o Cordeiro de Deus, Jesus, estava passando ali. E aí eles o seguiram. Mas, para ajudar na minha análise dessa noite, que eu estou trazendo para vocês, eu me baseei em 2 livros, onde Emmanuel ele deixa a sua contribuição. O primeiro livro é o Espírito da Verdade, onde ele, no capítulo 54, ele fala que buscais, é o nome do capítulo, e no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 25, o mesmo nome, que buscais, o nome do capítulo, ele também analisa. São 2 enfoques diferentes, tá? Não é a mesma análise. Eu tentei misturar um pouquinho dos 2 para a gente colher algumas informações que podem ser ricas para nós. Ele começa lá no Caminho, Verdade e Vida, ele começa falando assim: a vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Nós somos espíritas, né? Então, como espíritas, nós acreditamos na reencarnação. Nós acreditamos que nós não vamos viver só esta vida aqui, nós não vamos ter só essa oportunidade para acertar com uma vida só. E ele fala que a nossa vida aqui, com as dificuldades que nós passamos, com os problemas do dia a dia, com o estresse, com o trânsito, com o turista que está na nossa cidade, tudo isso constitui experiências divinas, um conjunto divino de experiências. E cada uma delas, isolada, cada instante, ela vai oferecer para a gente bagagem, ela vai oferecer conhecimento para a nossa vida. A nossa vida aqui na Terra, claro,
a partir daquele acontecimento, mas principalmente a nossa vida futura. Hoje mesmo na preparação aqui da preparação da casa, dos trabalhos da casa, nós chegamos 6 horas um pouco antes de vocês e fazemos a preparação da casa. Um texto do Emmanuel falando exatamente a mesma coisa, falando sobre a preparação que nós fazemos da nossa existência. Muitas vezes a gente se prepara para essa vida aqui. E a vida futura? A gente tem nos preparado? A gente se prepara para essa vida futura? É isso que ele está querendo falar aqui, o proveito de novos conhecimentos. Esses novos conhecimentos, esses novos acontecimentos do nosso dia a dia, vão trazer experiências para a gente não errar mais, para a gente não sofrer mais. Porque, é claro, eu acho que todo mundo que é morador aqui sabe que nós, nessa época do ano, nós temos que exercitar muito a paciência, nós temos que exercitar muito a compreensão. Nós somos forçados a isso, por causa do que acontece nas nossas cidades aqui do litoral. Então, esses acontecimentos, eles são muito importantes. E aí, ele continua falando assim: a aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas. Todas essas experiências do nosso dia a dia, a aquisição de valores religiosos é a mais importante, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Aquilo que eu acabei de falar, daquele plano de aposentadoria espiritual. Não que a gente vai se aposentar e não vai trabalhar lá do outro lado. A gente sabe que não é assim. Quem lê o Nosso Lar sabe que as coisas são bem diferentes de anjos tocando harpa. Mas, enfim, então, esses valores religiosos que nós vamos adquirir, eles são os mais importantes. Então, Emmanuel estava querendo dizer assim: então tem que ir na igreja, tem que ir na casa espírita, tem que ir no templo evangélico. Eu sou de família tradicionalmente católica, então minha família inteira é família de pessoas que eles chamam de carismáticos, são aqueles que estão na igreja o tempo todo. Eu acho legal, acho bonito, mas da minha raiz eu lembro muitas vezes os comentários das pessoas da minha família falando assim: quem não vai na igreja não se salva. Eu ficava incomodado com aquilo. E quando eu vim para o Espiritismo e ouvi fora da caridade não há salvação, aquilo fez mais sentido. É claro que quem não vai à igreja não se salva, naquela época, na minha interpretação, era uma coisa muito material. Eu precisava ir lá, pensamentos em outros lugares, menos naquilo que o padre estava falando, e não estava absorvendo nada, simplesmente estava lá, era um ato. Mas Emmanuel não está falando disso. Emmanuel não está falando que eu preciso ir na igreja para me salvar. Esses valores religiosos eu só vou obter na igreja. Não, são valores que nos ligam a Deus. O religare, o religião de religare, de nos aproximar de Deus. E como nós fazemos isso? Nós sabemos que há 2 mandamentos, Ama a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós amamos ao próximo, nós estamos cumprindo também o primeiro mandamento, porque o nosso próximo é aquele que o Pai nos permite conviver para ter essas experiências, para ter esse aproveitamento de conhecimentos. Então, esse caminho, ele vem com os valores religiosos, os valores das virtudes que nós falamos muito aqui na Casa Espírita. E aí, só que ele fala o seguinte: muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. É um pensamento infantil, e é claro, eu tive esse pensamento antes de compreender um pouco mais sobre Deus na doutrina espírita. Muitas de nós achamos que Deus, ele é subornável. Muitos de nós falamos assim: Deus, se você me der isso, eu vou um ano ininterrupto na igreja ou na casa espírita. Eu não falto um dia. Ou
olha, eu vou parar de comer carne ou vou parar de ingerir alcoólicos por 1 ano, mas eu quero isso em troca. É como se fosse uma barganha com Deus. A gente esquece que Deus é o Criador dos universos. Ele não precisa de nada disso. Ele nos ama tão imensamente que acredito que a única vontade que Ele tem é que nós nos iluminemos, nós paremos de sofrer. Então, quando a gente coloca esse Deus como um Deus com sentimentos humanos, né, a gente acha que Deus tem os mesmos sentimentos que nós. Quando a gente lê alguns autores e alguns comentários, parece que Deus sente raiva, parece que Deus tem ira, e a gente esquece que Deus é a soberana bondade, a soberana justiça, o amor na sua concepção infinita. E nós acreditamos que Ele vai sentir raiva como eu sinto, inveja ou, no caso, ira, como eu sinto como um ser humano. Deus não tem esses sentimentos humanos, esses sentimentos que nós temos. E alguns espíritos até nos falam que nós estamos caminhando para a humanidade. Nós somos humanidade no corpo físico, mas ainda não somos humanidade ou humanizados em espírito. Ainda nos aproximamos muito do nosso primitivismo, daquelas sensações e emoções mais primitivas. Então nós estamos caminhando para essa humanidade e nós não conseguimos nem conceber esse pensamento de Deus, essa magnitude que é o nosso Pai. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Isso, os nossos amigos das câmaras mediúnicas podem falar melhor até do que eu. Né? Quantas pessoas que frequentam a casa espírita, procuram a casa espírita, procuram um tratamento espiritual e quando tem um leve sinal de melhora, abandonam. Simplesmente, a gente está tratando o efeito, essa pessoa está procurando um tratamento, um alívio para o efeito, naquele ponto, naquele momento. E ele não está procurando o remédio para a doença, para a causa. Muitas vezes aqui a gente vem e essa pessoa procura um tratamento espiritual, é atendido, mas não quer se melhorar, não quer progredir, não quer se entender, não quer saber o porquê que ele estava sofrendo aquilo. Seja uma mazela no corpo físico, uma doença, ou até mesmo psicológica, mental, espiritual. As pessoas, elas não querem saber disso, elas só querem que solucione o problema, né, esses problemas mesquinhos, e depois abandonam, né, simplesmente não querem entender. Então essas são as pessoas que Emmanuel analisa, que nós encontramos muitas vezes, é claro, existem outros tipos, mas nós encontramos muitas vezes aqui na Casa Espírita ou em outros templos religiosos. Mas uma pergunta que eu faço: que resposta nós fornecemos a essa indagação do Senhor? A essa indagação de Jesus, quando Ele pergunta aos 2 apóstolos: que buscais? Qual a resposta que essas pessoas que nós analisamos aqui atrás, né, que acreditam que Deus é subornável, ou até mesmo aqueles que só procuram a ajuda espiritual no momento de maior dificuldade, depois passou, acabou, vou seguir meu caminho, o que essas pessoas vão responder para o Mestre? A gente não pode esquecer que quem segue o Cristo, vive-lhe o apostolado. Essa foi uma mensagem, uma interpretação do Emmanuel que eu achei muito forte. Quando eu li, eu falei assim, isso tem tanto sentido, e a gente não para pensar. Nós somos cristãos, né? Como Lucas, que cunhou esse termo, e nós usamos até hoje, Lucas, o evangelista, né, que escreveu o Evangelho de Lucas, ele cunhou esse termo para que a gente, toda vez que a gente se chamasse cristãos, a gente lembrasse do Cristo, a gente lembrasse do Mestre. E com isso a gente viveria o apostolado, isso quer dizer, eu incorporaria a boa nova em mim. Então, quando a gente frequenta uma casa espírita, ou quando a gente fala para os outros, olha, eu sou espírita, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou católico, a gente tem que entender que a gente está assumindo esse compromisso de viver o apostolado do Cristo.
E é claro, ano passado, para quem lembra, em novembro, nós fizemos 4 palestras sobre o livro maravilhoso que é Paulo e Estevão, e eu não pude deixar de lembrar nessa análise do Emmanuel, da passagem do finalzinho do capítulo 5 da segunda parte, onde onde Paulo estava programando uma nova viagem. Ele já tinha feito aquelas viagens interessantes, né, para quem lê o livro, e ele estava programando fazer mais algumas viagens e levar o evangelho a cidades mais afastadas. E Barnabé queria seguir com ele. Só que Barnabé queria seguir com ele com o seu sobrinho, né, o João. E Paulo fala assim, não, ele não vai. E aí eles começam não, ele vai, não, ele não vai, não, ele vai. E Paulo não deixou, não queria que ele fosse. E aí ele deu uma explicação para Barnabé que foi simplesmente cirúrgica, certeira para nós. Se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres e relativas à sua vida e deveres terrestres, como consagrar-se com êxito ao serviço divino? Aqui ele estava se referindo a João, né? Para vocês terem noção, João já tinha acompanhado Paulo e Barnabé nas viagens anteriores, só que ele não conseguiu viver esse apostolado. E é por isso que Paulo fala assim, se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres relativas à sua vida e deveres terrestres, porque João não sabia dessas noções, né? Não sabia tudo aquilo que ele precisava fazer para seguir o evangelho. E aí ele perguntava como ele vai se consagrar para o êxito do serviço divino, como ele vai conseguir trabalhar para propagar a boa nova, para levar a boa nova aos corações aflitos. E no nosso caso, como espíritas, o consolador prometido àqueles que necessitam. Então, eu analiso que muitos de nós, que estamos começando a ouvir o Evangelho agora, a boa nova agora, né, entrando na casa espírita há pouco tempo, esses são como João, que estão começando. Mas alguns de nós já têm alguns anos de doutrina, já têm alguns anos de cristianismo, talvez séculos, né, se contar encarnações passadas, a gente já não vai viver mais experiência. A gente vai ter que fazer algo a mais, que a gente vai ver o que é. E aí ele fala assim, creio mesmo que o teu sobrinho atingirá essa posição com mais algumas lutas. Aquelas experiências que eu falei lá nos primeiros slides, quando a gente comentou, aquelas experiências diárias, no dia a dia, para conseguir conhecimentos para a vida espiritual, para a aposentadoria espiritual, né? Nós, entretanto, somos forçados a considerar que não vamos tentar uma experiência, mas um testemunho. Compreendes a diferença? Então, nós que estamos aqui na casa espírita, já ouvindo falar de Jesus, no meu caso, né, pela doutrina espírita, há 15 anos, e se eu contar a Igreja Católica desde que eu nasci, então 36 anos, é isso? 36? Eu já não poderia mais falar que eu vou viver experiência. Eu preciso, como espírita e como cristão, eu preciso mostrar o testemunho. E o que seria mostrar esse testemunho? É seguir com Paulo, ao lado dele. E como a gente faz isso? Trazendo a boa nova para nós, vivendo o evangelho em nós. Não nos outros, não, eu vou levar minha mãe na igreja porque ela precisa aprender, a minha mãe na casa espírita porque ela precisa aprender. Não, viva o evangelho em você. É dessa maneira que nós vamos seguir com Paulo de Tarso no rumo da seara do Mestre Jesus. A cada criatura que desperta em mais altos níveis da fé raciocinada, soa a interpelação, soa essa pergunta do Senhor, como sendo convite às obras em que se afirme a caridade real. Isso é interessante e isso foi para nós espíritas, tá? Porque quando ele fala aqui, níveis da fé raciocinada, nós não nos falamos para os 4 ventos, para os 4 cantos, para todos os ventos que nós
seguimos a fé raciocinada como espíritas? Bom, Emmanuel marcou a gente aqui, quase que ele colocou um arroba aqui com o nosso nome. E ele fala que a criatura desperta. Não consigo deixar de pensar naquela carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, onde ele fala assim: desperta, ó tu que dormes. Quando ele fala isso, desperta, ó tu que dormes, o que naquela carta Paulo estava querendo falar? Para essas pessoas abrirem os olhos para as verdades espirituais. Emmanuel aqui faz o complemento. Nós, aqui espíritas, já abrimos os nossos olhos para essas verdades. A criatura que desperta, então nós despertamos. Por quê? Porque nós acreditamos na fé raciocinada. Então, essa interpelação do Senhor, essa pergunta, que buscais, que Jesus fez aos 2 apóstolos, ela ressoa dentro de nós. A cada instante, essa pergunta, ela está no nosso coração, está na nossa mente. O que você busca? O que você busca nessa sua vida? Muitas pessoas falam assim: eu já tenho toda uma programação feita no plano espiritual. Ah, é? Você está em dia com ela? Já fez a listagem ali? Eu não lembro. Bom, para aqueles que não lembram a sua programação, tem uma maneira fácil de você saber onde ela está. Pegue a Boa Nova, pegue o Evangelho e leia. A tua programação é aquilo lá, é o Evangelho, dentro de você. Ali está a sua programação espiritual. Ali está o seu plano de reencarnação, o teu plano reencarnatório, que nós espíritas gostamos muito de falar. Mas a gente precisa sair desse falar, de deixar no plano das ideias e passar a interiorizar esse plano dentro de nós, vivendo o Evangelho. Assim, escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Emmanuel aqui foi, mais uma vez, certeiro. Escuta no íntimo, em cada lance das próprias atividades. Essa casa faz um trabalho maravilhoso, há muitos anos, das turmas, dos grupos de autoconhecimento. Nesses grupos, nós tentamos aprender, e aqueles que se dedicam conseguem, escutar no íntimo em cada lance das próprias atividades. Muitos de nós, e eu digo por mim, antes de fazer parte desses grupos de autoconhecimento, eu não ligava para as minhas atividades, eu não observava as minhas atividades. Eu fui grosso com alguém, imagina que eu vou parar para analisar. Então, são coisas que essas informações da gente analisar as nossas atitudes, os nossos atos, já estão conosco há muito tempo. Mas eu precisei participar de um grupo para eles me ajudarem a abrir os olhos. E como eu vou escutar o meu íntimo? Bom, eu não tenho tempo para fazer esse grupo de autoconhecimento. Como eu vou escutar o meu íntimo, o nosso íntimo, né? Emmanuel deixa umas dicas aqui para a gente. Analisa o que fazes. Observa o que dizes. Medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Essa aspiração mais oculta, quando você começa, vou falar da minha experiência, quando você começa no grupo do autoconhecimento, você acha que você não tem orgulho, que você não tem inveja, que você não tem preconceito, que você não tem maldade, que você não tem ira, que você não é egoísta. Você acha que isso não faz parte de você. Não, eu não sou assim. Mas as suas aspirações, porque tudo isso está oculto dentro de você. Oculto no seu dia a dia, nas suas máscaras, naquela pessoa que você projeta, que você acha que você é. Tudo está muito oculto dentro de você. E a maneira que você tem para trazer isso à tona é meditar em torno dessas tuas aspirações, das coisas que estão dentro de você, que estão falando com você, dos seus sentimentos, das suas emoções. E a coerência entre o ideal e o esforço? Vocês lembram que Allan Kardec ele fala que conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz
para controlar as más tendências? Bom, nós aqui temos conhecimento, temos vários cursos da Casa Espírita, temos muitos livros, né? Uma biblioteca com 1.400 livros, eu acho. Né? Temos bastante conhecimento para construir esse ideal. Mas e como eu vou conciliar esse esforço? É claro que eu tive que me valer de alguém, um espírito que sabe mais do que eu. Eu busquei ajuda em André Luiz, e no livro Espírito da Verdade, no capítulo No Reino da Ação, ele fala algumas dicas, algumas sugestões para a gente conseguir colocar a coerência e a ação e o esforço, o ideal entre a coerência entre o ideal e o esforço no reino da ação, naquele reino da prática, no dia a dia, naquelas experiências que a gente falou lá no início. E ele fala o seguinte: não condene. Jesus fala para a gente não julgar, mas o julgamento ele fica dentro da nossa mente e muitas vezes ele é automático. Né? Quando a gente começa no grupo de autoconhecimento, eu lembro de uma atividade e de um comentário que eu vi uma pessoa na rua, mesmo eu não querendo, eu já estava julgando. Pela roupa dela, pelo comportamento dela, pela maneira dela olhar, eu já estava julgando. Eu não sei, talvez eu seja o único que faça isso, dentro da minha mente. E André Luiz fala assim: tudo bem, dentro da sua mente você está julgando. Eu sei, meu irmão, né? A gente está ali, né? Eu também aprendi a vir de baixo e estou em esferas, né, tenho oportunidades em esferas melhores, mas não condene. Mesmo que você julgue dentro da sua mente, não fale nada que condene. Não olhe de uma maneira condenatória. Não faça gestos. Não condene, isso é ação, isso é trazer para o nosso mundo físico aqui. Ajude o outro. Agora, na época de temporada, a gente pode praticar bastante isso no supermercado, né? Ajudar os outros lá. Cultive a serenidade. Use os próprios recursos para fazer o bem. Isso quer dizer, você tem capacidades e potencialidades dentro de você. Utilize toda essa energia, esse vigor que está dentro de você para fazer o bem, porque a benevolência é um dos pilares da caridade. Benevolência, indulgência e perdão. Então, é um desses pilares que a gente pode utilizar para a gente conciliar o ideal e o esforço espírita, né? Proceda com bondade, sem exibição de virtude. Essa mensagem, ela veio logo depois, eu li essa mensagem logo depois de um vídeo de uma das redes sociais que circulou agora no final do ano. Eu não sei se vocês viram, eu não vi até o final do vídeo porque eu realmente não achei interessante. Mas eu não sei se vocês viram, era um gari que parece que umas pessoas tinham ofendido, falado pré-julgamentos ou coisas desse tipo dele, e o dono da casa foi lá, onde esse gari estava, tirou R$1.000, contou na frente da câmara e entregou para o gari. Eu parei de ver nesse momento, não ouvi com som, eu só ouvi imagem, eu parei de ver nesse momento. Por quê? Porque isso me lembrou do óbolo da viúva. Vocês lembram dos fariseus que iam lá na frente do templo, no meio de todo mundo, e davam grandes somas de dinheiro, e que uma pobre viúva foi e colocou algumas moedas lá, e Jesus falou assim: olha, ela deu mais do que todos os fariseus aqui presentes. Então é mais ou menos isso que eu vi naquele vídeo. Ele não precisava ter mostrado. Fazer aquela benevolência, aquele assistencialismo, sim, é importante, mas querer expor ao mundo todo não é no reino da ação. Proceda com bondade, sem essa exibição dessa virtude, sem mostrar para todo mundo que você é bondoso, né? Lembrando daquele filme Gladiador, onde o imperador fala: eu não sou caridoso, né? Com toda aquela energia envolvendo, que ele não era nada caridoso. Seja qual for o problema, faça o melhor que você puder. Aqui eu lembro que lá em casa eu tenho um grande problema com impressoras, né? As impressoras nunca funcionam e eu tenho que resolver. E muitas vezes eu vou com uma cara aqui, gente, de poucos amigos.
Então, quando veio essa mensagem, eu falei, Juliano, age com um pouco mais de amor quando você for lá resolver o problema da impressora, né, para outra pessoa. Seja qual for o problema, não importa se for chato pra caramba fazer isso. Vá e faça o melhor que você puder. Não admita a supremacia do mal. Essas coisas que estão ocultas dentro de nós, né, esses sentimentos que nós comentamos agora há pouco, eles vão tentar, né, se sobressair, eles vão tentar dominar a sua mente. Não admita essa supremacia do mal. Não admita isso dentro de você. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. Essa é aquela famosa frase, eu avisei. Nunca mais façam isso. Fuja disso. Né? Quando a pessoa vai fazer alguma coisa, você fala, olha, não faz isso. Né? Olha, não vai dar certo. E a pessoa vai e faz. Quem tem adolescente em casa sabe que eles vão fazer. E aí o que a gente fala? Eu avisei. Vai lá se dar mal, né? Eu avisei. Então, André Luiz fala assim, fuja de todo pensamento, palavra ou atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. Alguém já pode estar em prantos, em lágrimas, talvez não exteriormente, mas interiormente, e a gente vai lá e ajuda a pessoa falando, eu avisei. Né? Vamos ser cristãos. Ouça com paciência e fale amparando. Essas são algumas dicas de André Luiz para que nós possamos conciliar esse ideal e esse esforço espírita, né, que nós fazemos. Então vamos colocar esse esforço em prática. Mas uma coisa importante, nós não podemos esquecer, ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra nas portas, no umbral de todos os templos religiosos do mundo. Isso quer dizer, Jesus está ali na frente, na nossa casa espírita, perguntando com interesse aos que entram, a todos nós, que buscais? Um feliz ano a todos, muito obrigado e uma boa noite.